A morte. O versículo tema é Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, que diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Todo ser humano, tanto crente quanto incrédulo, está sujeito à morte. A palavra morte tem, porém, mais de um sentido na Bíblia. É importante para o crente compreender os vários sentidos do termo morte. A morte como resultado do pecado. É o primeiro sentido da palavra morte na Bíblia. Gênesis 2, 3. Ensina que a morte penetrou no mundo por causa do pecado. Nossos primeiros pais foram criados capazes de viverem para sempre. Ao desobedecer o mandamento de Deus, tornaram-se sujeitos à penalidade do pecado, que é a morte. Adão e Eva ficaram sujeitos à morte física. Deus colocara a árvore da vida no jardim do Éden para que, ao comer continuamente dela, o ser humano nunca morresse. Mas, depois de Adão e Eva comerem do fruto da árvore do bem e do mal, Deus pronunciou estas palavras: És pó e em pó te tornarás. Está lá em Gênesis 3,19. Eles não morreram fisicamente no dia em que comeram do fruto da ciência do bem e do mal, né? Eles não morreram, mas ficaram sujeitos à lei da morte como resultado da maldição divina. Primeira consequência da morte é o quê? Não é vontade de Deus. A vontade de Deus não foi que a gente morresse. A gente herdou da desobediência de Adão e Eva. Como os seres humanos são reproduzidos, eu sou fruto do meu pai e da minha mãe, você é fruto do seu pai e da tua mãe. Assim, Adão e Eva geraram os seus frutos, os frutos de Adão e Eva foram gerando frutos e chegamos até aqui, herdeiros desta desobediência. Adão e Eva ficou sujeito à morte física e também morreram no sentido moral. Deus advertia a Adão que se comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Adão e sua esposa não morreram fisicamente naquele dia, mas moralmente sim. A sua natureza tornou-se pecaminosa. A partir de Adão e Eva, todos nasceram com uma natureza pecaminosa. Romanos 8, do 5 ao 8, faz essa explicação. Uma tendência inata de seguir seu próprio caminho egoísta, alheio a Deus e ao próximo. Então, Adão e Eva também morreram espiritualmente quando desobedeceram a Deus, pois isso destruiu o relacionamento íntimo que tinham antes com Deus. Já não anelavam caminhar e conversar com Deus no jardim. Pelo contrário, esconderam-se da sua presença. A Bíblia também ensina que, a parte de Cristo, todos estão alienados de Deus e da vida nele. Estão espiritualmente mortos. Leiam Efésios 4, 17 e 18. Finalmente, a morte como resultado do pecado importa também em morte eterna. A vida eterna viria pela obediência de Adão e Eva. Ao invés disso, a lei da morte eterna entrou em operação. A morte eterna é a eterna condenação e separação de Deus como resultado da desobediência do homem para com Deus. A única maneira de o ser humano escapar da morte em todos os seus aspectos é através de Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Ele, mediante a sua morte, reconciliou-nos com Deus e assim desfez a separação e a alienação espiritual resultante do pecado. Pela sua ressurreição, ele venceu e aboliu o poder de Satanás, do pecado e da morte física, né?
Então, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, trouxeram características de morte, né? Vou fazer uma recapitulação. A primeira característica da desobediência é a morte física mesmo. A outra é morte moral, tá bom? E aí, a outra morte é espiritual, e como resultado da desobediência, a morte eterna. Então, são 4 aspectos da morte, certo? Morte física, moral, espiritual e eterna. E aí Jesus veio e corrigiu tudo isso. Ele se ofertou, se ofereceu como cordeiro sem mancha. Verteu todo o seu sangue, e era o único sangue que podia fazer isso. Nenhum outro sangue seria capaz, né? Assim como na Páscoa tinha que usar um cordeirinho sem mancha, sem defeito, o único ser humano capaz da redenção da humanidade seria um ser humano perfeito, que era Jesus. Adão foi feito perfeito, mas ele se tornou imperfeito pela desobediência. Jesus, perfeito, nasceu perfeito, permaneceu perfeito e, sem dever nada, pagou o pecado pelos imperfeitos. Amém? Então, agora eu quero só rapidamente falar da morte física do crente. O crente também vai passar pela morte física, certo? Então, vamos lá. A morte física do crente. Embora o crente em Cristo tenha certeza da vida ressurreta, não deixará de experimentar a morte física. O crente, porém, encara a morte de modo diferente do incrédulo. Seguem-se algumas das verdades reveladas na Bíblia a respeito da morte do crente. Preste atenção. Primeiro, a morte para os salvos não é o fim da vida, mas um novo recomeço. Nesse caso, ela não é um terror. 1 Coríntios 15, dos 55 aos 57. Mas é um meio de transição para uma vida mais plena. Então, quem entregou a vida para Jesus, quando vier a morrer, que esse corpo aqui voltar para o pó, na verdade é uma transição para uma vida melhor. Para o salvo, morrer é ser liberto das aflições deste mundo e do corpo terreno para ser revestido da vida e da glória celestial, segundo Coríntios 4:17. A gente não cansa, não chora, não sofre, não é traído, não é enganado. Não acontece 1001 coisa com a gente. A gente pode perder um dedo, furar um olho, a gente pode perder uma perna, a gente pode ter câncer, pode ter tudo. Estamos sujeitos a tudo. Essa terra não é o céu. Estar com Cristo aqui é muito bom. Mas, para vivermos o melhor de Deus, precisamos encontrar com a morte em algum momento. A semente, para ela nascer, primeiro ela tem que morrer. Uma bela árvore, uma macieira, laranjeira, pereira, sei lá, uma árvore aí qualquer, para ela nascer, uma semente teve que morrer. Para nascer o verdadeiro cidadão do reino dos céus, o cidadão abençoado aqui na terra tem que morrer. Amém? Glória a Deus. Paulo refere-se à morte como um sono. 1 Coríntios 15, versículos 6, 18 e 20. O que dá a entender que morrer é descansar dos labor e das lutas terrenas. A Bíblia, item 2, né? A Bíblia refere-se à morte do crente em termo consolador. Por exemplo, ela afirma que a morte do santo preciosa é à vista do Senhor. Onde está isso? Salmo 116, versículo 15. A morte é a entrada na paz. Isaías 57, 1 e 2. A morte é a entrada na paz e na glória. Salmo 73, 24.
A morte é ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, Lucas 16, 22. A morte é ir para o paraíso, Lucas 23, 43. A morte é ir para a casa do nosso Pai, aonde há muitas moradas, João 14, 2. A morte é uma partida bem-aventurada para estar com Cristo, Filipenses 1, 23. A morte é habitar com o Senhor, segundo Coríntios 5:8. É um dormir em Cristo, 1 Coríntios 15, 18. A morte é um ganho ainda muito melhor, Filipenses 1, 21. A morte é a ocasião de receber a coroa da justiça, segundo Timóteo 4:8. Olha aí. Terceira ponto de vista a respeito da morte para o cristão, para aquele que reconhece Jesus como Salvador. Quanto ao estado dos salvos, entre sua morte e a ressurreição do corpo, a Escritura ensina o seguinte: no momento da morte, o crente é conduzido à presença de Cristo, segundo Coríntios 5:8. Permanece em plena consciência. Quando a gente sai desse corpo, que o corpo volta para a terra, a gente vai para a presença de Cristo e continua em plena consciência, Lucas 16, 19. E desfruta de alegria diante da bondade e o amor de Deus. Né? Não vai viver tristezas lá. Quem está com Jesus, não. Vai desfrutar de imensa alegria, prazer, satisfação, gozo, todos os frutos do Espírito. Tá? O céu é como um lar, um maravilhoso lugar de repouso e segurança. Apocalipse 6:11. É um lugar maravilhoso de convívio e comunhão com os santos. João 14:2. O viver no céu inclui a adoração e o louvor a Deus. Né? Salmo 87, Apocalipse 14, Apocalipse 15. Os salvos no céu, até o dia da ressurreição do corpo, não são espíritos incorpóreos e invisíveis, mas seres dotados de uma forma corpórea, celestial, temporária. Lucas 9:30, 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. No céu, os crentes conservam sua identidade individual. Mateus 8:11, Lucas 9:30. Os crentes que passam para o céu continuam a lamentar a morte de um ente querido. Olha aí. Então, quem perdeu alguém, vai lamentar a morte desse alguém. Porque a gente está num corpo corruptível, nossa compreensão da glória, do além, daquilo que Deus preparou, é uma compreensão limitada, né? Então, obviamente, se perguntar quem quer morrer, ninguém quer morrer, né? A gente quer estar por aqui com o que a gente conhece, com o que a gente ama, com os que a gente ama, e principalmente porque a gente não sabe como vai ser isso aí que a Bíblia está falando, né? Então, a gente lamenta a morte de um ente querido. Quando Jacó faleceu, por exemplo, José lamentou profundamente a perda do seu pai. O que se deu com José ante a morte do seu pai é semelhante ao que acontece com todos os crentes quando falece um seu ente querido. Gênesis 50 é o versículo. Amém? Então, o que nos consola quando alguém parte, quando alguém vem a óbito e morre, é o quê? Que essa pessoa reconheceu Jesus, entregou a vida para Jesus e que Jesus está cuidando dela e que ela está em uma situação bem melhor que a nossa, por todos os motivos. Ela nunca mais ficará doente, né? Uma pessoa que é cega aqui, lá na glória não será. Um aleijado aqui, lá na glória não será. Um surdo aqui, lá na glória não será. Um inválido, dependente, um sofredor, uma pessoa que passou uma vida com dores aqui, lá não terá. Tá entendendo? Aqui tem canseira, tem cansaço, tem estresse, tem dor. Lá não tem nada disso. Lá não terá. Deus preparou uma situação maravilhosa para nós
em que a gente vai viver sem isso, entendeu? Então, para quem é cristão, a morte não é o fim, tá? Glória a Deus. É uma entrada para a paz. A morte é estar na presença de Cristo, é permanecer consciente, desfrutar de alegria e bondade diante do amor de Deus, é estar no lar maravilhoso que o Senhor preparou para nós, é louvar, adorar e tantas outras coisas inéditas que nós nunca vivemos aqui, tá? Aleluia, glórias a Deus. E lá no céu nós vamos, né? Vamos continuar com a nossa identidade e vamos almejar os propósitos de Deus aqui na Terra. Mas, enquanto não for a nossa vez de ir para a glória, certamente nós vamos sentir a perda e a falta das pessoas queridas que vieram a óbito. Amém? Que o Senhor Jesus conforte os irmãos, que Deus dê graça e força, que todos aqueles que estão com Jesus, que já reconheceram Jesus como seu Salvador, permaneçam fiéis a Ele para receberem a promessa de Deus, receberem aquilo que Ele preparou para nós, em nome de Jesus.